Esporte e autismo é uma combinação possível? Nosso convidado André Schillmann já provou que sim. Ele faz um trabalho muito bonito. Olá, boa noite. Boa noite. O André desenvolve um trabalho muito bonito em Valinhos e com crianças que têm o transtorno do espectro autista, não é Justamente. isso? E eu queria que você explicasse, André, como que funciona, como que é esse trabalho com essas crianças? Então, o transtorno do espectro do autismo é um transtorno de desenvolvimento infantil, né, que ele acomete quase 2% das crianças e ele é caracterizado por uma deficiência persistente, né, na questão da comunicação e das interações sociais. Então, a hora que a gente trabalha as questões motoras com essas crianças, né, quando a gente trabalha as questões que envolvem esporte, a gente já está justamente trabalhando essas Vamos olhar pra questões, cá, ó. essas questões que envolvem então a interação social e a questão da comunicação, né? Então, através do esporte, através da atividade física, a gente procura contribuir com o desenvolvimento dessas crianças. Agora, você é educador físico formado. E como Justamente. surgiu a ideia de trabalhar com as crianças que têm este transtorno? Então, a ideia nasceu em 2010, né? Minha esposa ela é fonoaudióloga e ela sempre trabalhou muito intuitivamente com a questão do movimento nas terapias. Olha lá as atividades que eles desenvolvem no Justamente. centro. Tá. E eu também, trabalhando, sempre joguei vôlei, sempre estive muito envolvido com esporte. Também me pareceu sempre muito natural essa questão do esporte e o desenvolvimento das crianças. Então, a gente procurou criar um espaço onde a gente pudesse desenvolver essas habilidades com as crianças, com qualquer criança. E a gente começou a ter crianças com vários tipos de dificuldades motoras, entre elas as crianças com transtorno do espectro do autismo. E aí vocês atendem crianças de quais idades? A gente trabalha com crianças em torno de 5 a 9 anos, só que mais recentemente a gente tem trabalhado muito com crianças menores, né, na faixa etária de 2 a 3 anos também, quando o diagnóstico de autismo começa a ficar mais aparente, justamente. Então, a gente tem também trabalhado muito precocemente com essas crianças. Como que elas são apresentadas? Porque assim, a criança que tem o transtorno do espectro autista, ela é mais, vamos dizer, ela cria um mundo em volta dela, não tem muita interação, não é isso? Justamente. Ela fica focada. Então, como que ela é apresentada no esporte? Nessa hora dessas atividades que você faz com elas, é nessa hora que existe essa interação com o mundo? Justamente. Veja bem, o esporte não é um remédio, né? Então a gente não tem um caráter terapêutico. O que eu procuro desenvolver com essas crianças é o prazer pela atividade física, né? Essas crianças precisam ter o direito de praticar também um esporte, elas não podem ficar excluídas. Então, no esporte escolar, elas não podem ficar excluídas da aula de educação física e também elas não podem ficar excluídas se depois elas quiserem ir para uma escolinha de futebol, para uma escolinha de natação, para uma escolinha de karatê. Então, eu procuro desenvolver com elas essas habilidades que precedem depois o que elas vão utilizar na prática esportiva. Né? Então, aqui eu estou... Nesse exemplo, por exemplo, aqui ensinando a criança a trabalhar com skate. Né? Isso aí deve treinar o equilíbrio, né? A coordenação motora, tudo isso desenvolve, ajuda a desenvolver, né? Justamente, a gente trabalha a questão de equilíbrio, a gente trabalha a questão das habilidades de manipulação, quer seja com a mão, com o pé, a gente trabalha as questões de locomoção, então a criança corre de frente, corre de trás, se equilibra. E, particularmente, nos transtornos de desenvolvimento, né, o transtorno do espectro do autismo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno de desenvolvimento da coordenação, existe uma bagagem motora, né, algumas dificuldades motoras associadas muito intensas. Então, se a gente trabalha as questões motoras, a gente contribui com o desenvolvimento da criança como um todo, né, nas questões, inclusive, cognitivas. Entendi. Léa, você tem uma pergunta para o André? Tenho sim. Eu estava observando ali as imagens e tal, e vi que isso é feito de forma individual. Justamente. Eles não têm atividades em grupo. Justamente. Quantos profissionais vocês são, até pela quantidade de crianças que participam, né?
E como que vocês conseguem manter essa estrutura, que não é uma estrutura também tão barata assim para poder atender as crianças. Justamente. Nesse espaço em Valinhos, a gente trabalha de forma individual com as crianças, porque esse primeiro contato com a criança com transtorno do espectro do autismo, ela demanda essa atenção um para um, praticamente, né? Então eu faço isso diretamente com as crianças, né? Eu me envolvo diretamente, eu que dou aula para essas crianças, né? Agora, a ideia é que a gente possa, né, permitir que essas crianças avancem, né? E para isso a gente também tem um projeto junto com a Virna, né, jogadora de vôlei, né, seleção brasileira, e a Virna é aqui de Campinas, e a gente teve a felicidade de se cruzar num determinado momento, e a Virna é uma pessoa iluminada, né, e ela quis então trazer esse projeto de voleibol aqui para a cidade de Campinas, de tal forma que a gente possa envolver todas as crianças, e dessa forma, né, inclusive permitir com que as crianças com o espectro do autismo tenham condição de praticar uma modalidade coletiva de fato, né? Um esporte que nem o vôlei, né? Agora, o transtorno do espectro autista, ele tem níveis, né? Justamente. Tem criança que tem um grau um pouco mais elevado, um pouco mais leve, e aí o trabalho também é diferente, né? Justamente. A primeira abordagem, porque eu digo assim, eles não estão interagindo. Então eles chegam lá, como você faz para ganhar atenção deles? Justamente. O transtorno do espectro autista, ele, como o próprio nome diz, ele é um espectro. Então eu tenho crianças que beiram a normalidade e tem crianças que têm um nível mais severo de manifestação. Então, o trabalho com a criança com TEA exige que a gente motive essas crianças, né? Elas precisam estar motivadas para fazer. E aí vale tudo, né? Então, eu estava comentando, né, que a gente imita macaco, a gente procura facilitar a manipulação de equipamentos. Então, por exemplo, existe toda uma questão de coordenação visual. Então, você vai, lança uma bola, a criança às vezes não consegue segurar essa bola, porque é muito rápido. Então, a gente trabalha com bexigas, por exemplo, né? No Japão, existe uma modalidade do voleibol que se chama Fusen Vôlei, que é um vôlei adaptado com uma bexiga, né? E dentro dessa bexiga, que é uma bexiga mais grossa do que a nossa, existem um sininho, né? E ela dá um som. E isso chama a atenção da criança. E então você pode trabalhar o vôlei, a lógica do voleibol, com uma bola mais lenta, com uma bola que flutua mais no ar. Então essa é uma outra possibilidade com o esporte. Essa fase inicial do autismo é a tal síndrome de Asperger, que eles falam? Justamente. O Asperger é considerado um autismo de alto funcionamento, digamos assim. São crianças verbais, são crianças que têm, às vezes, um interesse... Interagem dentro das suas condições, né? Às vezes elas têm um interesse muito específico em alguns temas, né? Sabem tudo sobre sistema solar, sabem tudo sobre dinossauros, por exemplo, né? E por que não saber tudo sobre esporte? Outra coisa também que eu gostaria de perguntar, até que idade você atende? Crianças até atingir a pré-adolescência, assim ou mais? Nesse espaço, nós trabalhamos com crianças até 12 anos aproximadamente, apesar de que, né, tivemos a felicidade de trabalhar com um adulto de 33 anos. É por isso que, na verdade, vocês acompanham depois, por exemplo, a criança deixa. Ela tem 13, 14 anos, ela não fica mais lá. Vocês acompanham esse ex-aluno, essa Sim, assim? claro. Né, dentro das questões que envolvam as atividades físicas, o esporte, a gente procura dar todo o suporte para a família também. O contato do Ginásio Kids foi passado aqui para o pessoal. Okay, muito obrigada, parabéns pelo seu agradeço. trabalho. Quem quiser saber mais informações, saber tudo como funciona lá, liga lá para o Ginásio Kids. Obrigada, viu, André? Muito obrigado.